Ele é do Guarujá, está em Bauru há cerca de 1 ano e tem o seu caminho ligado à literatura depois da aposentadoria. Exatamente o hábito que vem desde criança de escrever só despertou depois de um momento de sossego. Para entender esse horizonte com a leitura, Adeilson, e do fator talvez mais importante que o país vive discutindo, que é a questão da educação e da alfabetização através da escrita, para a gente apresentar os elementos de conseguir fazer os seus primeiros desenhos das nossas letras, né, que a gente te convidou para reforçar em relação ao lançamento de mais uma obra sua. Primeiro, explica esse horizonte. Por que a literatura, do ponto de vista de obra, de produção, entrou na sua vida só depois desse período que vamos chamar de mais de sossego merecido? Na verdade, eu me aposentei muito jovem, me aposentei por invalidez, era metalúrgico da Cosipa, hoje Usiminas, e tinha já o hábito da leitura e sempre presente no meu coração o desejo de escrever, porque na infância, aos 7, 8 anos de idade, eu escrevia já alguns poemas. Mas a família muito humilde não via na minha capacidade de escrever algo a ser explorado, se incentivar para a formação na área literária. E na adolescência eu fazia algo assim muito errado, né? Que eu fazia a redação para a classe toda. A garotada ia na minha casa em troca de chocolates e outras coisas, eu fazia a redação e a garotada copiava com a própria letra para obter nota na escola. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Claro. Já mais velho eu escrevia algumas cartas de amor para os colegas, tipo Cyrano de Bergerac, da literatura francesa, e apenas aos 40 anos, eu participando de um concurso literário de poesias, promovido pela Prefeitura do Guarujá, eu tirei em primeiro lugar, e dali para frente não parei mais de escrever. Comecei a escrever alguns artigos sobre variados assuntos, que começaram a ser publicados no jornal local, que falava sobre o comportamento humano de maneira geral. E eu entendia que eu precisava mergulhar na leitura, e quanto mais eu lia, mais esse universo despertava dentro de mim. Eu entrava em ebulição, assim, criativa, e o desejo de escrever era muito grande. Mas você já tinha essa conexão com a questão da escrita, como você contou, Sim, desde menino. Desde menino, mas ficou perdida, né, ao longo do tempo. O curioso é isso, se despertar na fase adulta. Na fase madura, adulta, né? Justamente. E foi na hora em que eu me aposentei, fui obrigado a me aposentar, que mergulhando no mundo dos livros, mais ainda, eu soltei o desejo de escrever e comecei a colocar no papel as coisas e aí começou a acontecer. Sem juízo de valor sobre os pais, mas pegando a sua história para conversar sobre a questão da formação do ser humano, né? Os seus pais não perceberam esse dom em você? Foi uma questão de oportunidade ou a situação de vocês, da família, enfim, não era legal, o pai favorável a pensar em a escrita como um meio de vida, despertar isso? Os pais não tinham instrução e visão acerca da importância da literatura. E o meio também não era favorável naquele instante da nossa vida. Mas era algo que vivia em ebulição dentro do meu coração e da minha mente. Quando você era criança, usando-se recordar desse elemento, se você lia sobre tudo, o que te despertava? Quem me despertou, na verdade, para a literatura, que fez eclodir no meu coração, na minha mente, o desejo e esse encantamento que o livro me provoca, porque eu gosto de estar no meio dos livros, foi uma das minhas professoras que contava histórias na sala de aula. Então, todas as aulas que eu tinha com essa professora me tiravam do planeta, né? Faziam com que eu voasse pelo mundo. É a expressão de entrar no imaginário. Entrar no imaginário, de você sair estar de corpo presente no local, mas estar no universo. A escola que você conhece hoje, sobre a qual você discute através das suas obras ou não, ela ajuda a despertar esse horizonte? Algumas escolas ajudam. Nós necessitávamos na sociedade de uma conscientização maior com relação a esse aspecto literário. Se fomenta muito pouco literatura. Poderia se fazer mais ainda. Poderia se promover concursos e tantas outras coisas que motivassem a criança e o jovem a ler. Eu entendo que ainda se faz muito pouco. Haja visto o que acontece no Enem, onde a prova não é difícil. A dificuldade, na verdade, do Enem é da interpretação. E isso é gerado pela falta de leitura e de intimidade com a palavra, com a letra, né? Parece contraditório isso, mas a gente, por causa dessa deficiência estrutural do sistema de ensino, estamos formando analfabetos orgânicos? Sem dúvida alguma. É interessante. E hoje, com a linguagem da internet e tudo, dificulta muito mais. Tem acontecido uma contaminação da literatura em si com esse novo idioma, esse neologismo que se faz na internet, nos meios de comunicação. E o jovem,
não lê. Isso, eu falo desse universo, dessa escola ainda, para olhar para você que escrevia, e é o professor que tem que fazer essa observação ali do conjunto de alunos que está do lado. Estou colocando aqui na nossa conversa uma lembrança de dois gêmeos que pintavam muito bem, um outro menino que fazia uma escultura maravilhosa, e eu, para desenho, nada, mas gostava muito de ler. De como a escola deve absorver esse conjunto de características logo cedo para tentar, depois pensando uma escola ideal, né, que faça esse estímulo à leitura, de fazer esse direcionamento depois natural. É verdade. É interessante que a escola ela tem uma preocupação em formar intelectualmente a criança, o jovem, mas a escola ela não tem essa percepção. O método de ensino ele é castrador, ele não incentiva para que os talentos brotem naturalmente. E essa percepção, é claro, a gente vai entrar no campo do educador, entra no lado da desmotivação e todas essas coisas, mas para ser educador é preciso ter a sensibilidade e o gosto de se saber que a mudança do mundo passa pela mão do educador, obrigatoriamente. E a criança e o jovem, eles manifestam, sim, os talentos que ele tem, mas é preciso que haja uma observação, uma escola com uma outra estrutura que privilegie mais a sensibilidade do que o aspecto apenas racional, né? E como você vê como escritor, agora também projetado o tempo no sentido inverso, a cartilha do Caminho Suave, a gente estava conversando sobre ela aqui, eu até confessei, falou, eu sequer conhecia, nasci lá em Itaberá, onde não usava cartilha. Mas desses métodos pedagógicos, se eles também, aproveitando o nosso raciocínio, estimulam essa formação que é ruim, que a gente estava falando. Essa cartilha Caminho Suave, ela formou gerações. Então, quando se fala em Caminho Suave, até o título da cartilha, Caminho Suave, uma maneira de se aprender, de se alfabetizar de maneira amorosa, vem aquela coisa romântica na mente, ou a lembrança da infância, que é sempre cara ao nosso coração, mas existem hoje métodos, e a tecnologia hoje, ela deveria ser uma aliada muito poderosa no sentido de fomentar a cultura, de fomentar a literatura. À medida que os jovens, quanto menos os jovens têm acesso ao livro, eles não leem praticamente nada, fica mais difícil você ter escritores, pessoas que têm a alegria de trabalhar com a letra, com a palavra. Para que se tenham bons escritores, é importante ter ótimos leitores. Sem leitura, né? Porque o leitor e o escritor é um canibal, né? Ele se alimenta do que lê e produz, aliado à sua inspiração, aquilo que ele tem como bagagem, enfim, de vida e tudo mais. Então, a cartilha Caminho Suave tornou meu caminho suave para a alfabetização, não é? E é muito caro essas lembranças ao meu coração. Mas eu entendo que, sem ser saudosista, embora com boas recordações da Caminho Suave, nós temos hoje instrumentos poderosos para fomentar e incentivar a leitura. Vamos pegar esse horizonte seu ainda. Você viajava nas histórias, isso te estimulando, ia formando um processo criativo natural interno ainda do menino, e depois na fase mais madura, saindo da adolescência para a juventude. O que você leu em particular? Eu leio tudo. Eu leio João Cabral de Melo Neto, eu leio Cecília Meirelles, eu leio Clarice Lispector. Mas você já está falando do Adeilson, escritor, de 40 para cá, ou essa formação lá dos 15 aos 20, não, de 40 é uma fase muito preguiçosa? É preguiçosa, de 40 para cá. Lá dos 15, a minha leitura era Monteiro Lobato, né? Eu me lembro, o meu primeiro livro, a escritora ela já faleceu, ela vai até me perdoar, que o nome dela me escapa agora. Foi um livro chamado As Aventuras do Escoteiro Bila. Se colocar no Google lá, a gente vai descobrir, eu vou atrás dela e reparar esse equívoco que eu estou cometendo com ela agora. Até manifesto a minha gratidão, porque foi ali, e através dessa minha professora no primário, que eu comecei a mergulhar no mundo da literatura. Eu faço algumas oficinas literárias em algumas cidades onde vou, e eu sempre digo, quem presenteia uma criança com um livro, e aí eu sempre chamo alguém que está participando da oficina para ficar de frente para mim, e eu coloco o livro nas costas, né, da pessoa. Então, quando você dá um livro para a criança, você está dando asas para que ela voe pelo mundo das próprias escolhas. Está dando condição de crescimento, de evolução e tudo mais. O livro é algo que realmente alimenta a alma. E tem que ser o quê? O professor, para esse gênero específico, para despertar de fato aqueles que vão ter vocação, respeitando os que gostam de ser matemáticos, físicos, as vocações naturais do dia a dia. Ele tem que ser meio Forrest Gump, usando um exemplo da tela aqui, ou não é? Ele tem que tentar contagiar na sala de aula, ou não precisa ser meio showman? Não, eu acho que tudo isso faz parte, né? Faz parte. E se ele for um pouco Forrest Gump, ele também vai ajudar.
Porque aquele que gosta de ler e gosta de literatura, ele já traz um brilho natural nos olhos, quando se fala sobre livros. Ele se encanta, porque o assunto é contagiante, e nós sabemos que uma frase de um livro pode transformar a vida de uma pessoa. Sim. E transforma de tantas pessoas, né? A literatura que se descobre ou se exige para o vestibular, ela tem obras absolutamente carrancudas, usando um termo aqui bem sisudo, como Helena de Machado de Assis, Dom Casmurro. Dom Casmurro, uma literatura densa, pesada para um jovem. E aí, o que fazer? Insiste com Dom Casmurro ou também vai para as aventuras de Tom Sawyer para brincar um pouco? Não, eu acredito que a gente deva partir para o campo das aventuras, preservando, é claro, o valor dessas obras, sempre citando e sempre trazendo a informação daquilo que ela trouxe e traz como contribuição para a literatura de língua portuguesa. Mas a aventura, esse encantamento que os adolescentes veem nas obras de Pedro Bandeira, por exemplo, Carlos Heitor Coni, que também escreve para jovens, Luiz Galdino e tantos outros autores de literatura juvenil, é importante que tenha essa pitada, porque faz parte do contexto de vida do jovem. No contexto de vida do jovem cabe a aventura, cabe o sonho e o encantamento. E o livro Dom Casmurro, por exemplo, ele é um tanto quanto rebuscado e sério demais e está fora dos padrões comportamentais de hoje. É muito complicado o jovem entender certas situações que se passam no Dom Casmurro, Helena, ou no Ateneu. Isso do ponto de vista da temporalidade, para citar o Dom Casmurro, e do ponto de vista da questão da linguagem. Quando você vai para Guimarães Rosa, por exemplo, que inventou um dialeto específico. A linguagem rebuscada, ela afasta o jovem da leitura. Ele não tem prazer, porque a leitura deve ser algo prazeroso. Porque à medida que você lê, você vai se envolvendo e vai despertando o desejo de conhecer e de ler mais. Porque aquele prazer que as letras te trazem, de você se deslocar do local em que está e passar a sonhar ou vivenciar, ou se tornar um personagem do livro, é preciso que tenha acesso. Então, a linguagem, ela deve estar, na minha opinião, de acordo com a época. Para aproveitar a citação literária desse período pré-vestibular do colegial, se você sai, por outro lado, de Sagarana de Guimarães Rosa, você encontra, vou citando aqui de memória, um grande prazer das historinhas do Pedro Bala, do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Sim. Também tem livros mais densos, mas também tem histórias muito... Mas tem história gostosa. Gostosas de se viajar nela. É verdade. Esse misto, você acha que o vestibular brasileiro deveria se preocupar? Deveria se preocupar, porque assusta muito os jovens, e eles reclamam demais, porque é muito maçante. De fato, há 6 meses do vestibular, eles terem aquela lista enorme, ou há 8 meses, de livros para ler, livros que realmente complica, porque a linguagem não é adequada e ele tem dificuldade em assimilar. Aí vou fazer outra crítica ao vestibular. Vai fazer daí um exercício preguiçoso daqueles resumos, de se aprender quem são os personagens e não vão degustar a literatura completa. Não, de forma alguma. E a literatura deve ser degustada, saboreada. Agora, Adilson, e o seu estilo próprio? Dentro de uma variação grande de leitura para infantil, como você acaba de lançar, com a conexão com a internet, com a questão da linguagem, apropriando a ferramenta de comunicação moderna, mas também livros de autoajuda, infanto-juvenil, você se liberta também para escrever em mais de um estilo ou linguagem? Eu gosto muito de escrever de maneira poética. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas. E eu acho a metáfora assim, algo prazeroso de você trazer exemplos e ensinamentos. Eu tenho uma literatura que não pretende e não é catequista. Eu não desejo que o leitor pense como eu. Eu estaria violentando o leitor. A literatura, na minha concepção, deve ser sempre propositiva, para que o leitor possa ler, se indagar, se de repente ele descobrir nas entrelinhas da leitura algo com o que ele se identifique e se questione. Você coloca a frase, então, ou as suas ressignificações como um elemento de aprendizado para aquele que está lendo, para deixar ele também provocar nele uma outra interpretação, se for o caso? Sem dúvida. Eu escrevi um romance que foi lançado recentemente, que se chama O Homem que Ouvia Estrelas. É claro que eu escrevi esse livro a partir da Via Láctea, do Olavo Bilac. Sim. Então, durante todo o livro, um personagem que ensinava aos outros a ouvir estrelas. Na verdade, ele ensinava as pessoas a amar, porque a ideia é só ouve estrelas e entende as estrelas quem ama, segundo Olavo Bilac, e é verdade, eu concordo plenamente com ele. Então, é um livro de aventura onde o personagem vai cruzando com os seus interlocutores e com seus conflitos humanos.
E ali ele vai propondo uma mudança de conduta diante da vida, de procurar ouvir e ver as estrelas, ou seja, de ouvir e ver as coisas e sentir as coisas simples da vida. Você falou sobre o uso da figura de linguagem, da metáfora como um elemento que já é para mim uma relação de buscar sonhos também e imaginários para você tentar abstrair outros significados, a questão da ressignificação, né? Você procura sempre quando te desperta isso, usar esses elementos? Eu gosto muito, e eu percebo que isso causa um encantamento em quem lê. Isso é fundamental. Nesse livro, na boca de alguns personagens, eu coloquei um discurso de Gandhi em Londres, em 1931, quando pediram para ele falar sobre política. Ele disse, sobre política eu não sei falar, mas eu posso falar sobre Deus. Então ele tem um discurso ali que eu adequei à boca de um personagem que aparece numa praça pública. É claro que eu faço a citação que o texto é de Gandhi. Fiz também chegar na boca de um dos meus personagens um texto de Madre Teresa e um de Nelson Mandela. Então o livro é bem assim interessante nesse caminho que eu acabei trilhando. Nos livros juvenis eu procuro sempre colocar a escola como pano de fundo, que eu acho que é fundamental, sempre trazendo autores. Um dos meus livros, que já foi até traduzido para o inglês, chama-se Meu Primeiro Amor, para jovens. Eu faço uma homenagem ali explícita e clara à Cora Coralina. Então eu acho que esse universo, eu enriqueço meus livros com outros autores e trabalho essas questões metafóricas que são sempre bem desafiadoras e bem provocativas, né? Com um balaio cultural, com essa amplitude e abrangência, como você coloca a questão da sua filosofia de vida, em especial, por exemplo, do ponto de vista das convicções, onde a convicção espírita, por exemplo, entra nesses elementos ou não? Depende da obra. Você sabe que a convicção espírita me trouxe, agora aos 53 para 54 anos, um legado, que é apenas viver. Eu não estou preocupado se existe vida depois da morte, eu estou preocupado se existe vida antes da morte. É ter qualidade de vida hoje, é respeitar as pessoas hoje, é amar hoje, é abraçar hoje, é não dormir aborrecido com ninguém. Então o meu trabalho nas escolas, eu faço muitas palestras em escolas, eu sempre encerro, eu já estive em escolas assim violentíssimas em Porto Alegre, onde eu fui convidado a me encontrar com jovens. Eu sempre digo no final, eu trouxe para vocês um saco de abraços grátis para distribuir. E eu percebo que depois de abordar alguns assuntos provocativos, quando a gente fala de relacionamento pais e filhos e tal, que os jovens vêm me abraçar e eles acabam se identificando apenas num abraço, não é preciso dizer mais nada. Porque a essência é o amor mesmo, né? Esses filhos de pais de uma sociedade em convulsão, como a gente está falando, precisam, além da literatura que a gente está conversando, por dentro do conteúdo dela, de relações humanas, né? De afeto. De afeto. De afeto. Abraços, é preciso largar um pouco dos mouses e segurar nas mãos. Muito boa essa relação. E aproveitar a sua situação de largar dos mouse e segurar nas mãos para falar como você usa o ambiente da internet, ou como você vê o ambiente da internet, como essa fragmentação de linguagem. Eles escrevem tudo picadinho, né? Sim, tudo picadinho. Eu tenho página no Facebook, tem lá 5.000 amigos e tal, e eu sempre coloco uma frase pela manhã, uma frase à noite, ou alguns parágrafos. E as pessoas curtem lá, porque a gente procura sempre falar o coração, né, Nelson? Tá. A maneira mais fácil de chegar ao leitor é pelo coração. Mas e aí? E o jeito de conversar na internet? Não, que é absolutamente rápido e... Sim, mas eu não fracionando palavras. Não adotei ainda esse fracionamento de palavras. Internetês. Eu ainda preservo a maneira tradicional de se escrever. E que visão que você tem sobre a biblioteca dentro desse universo, Adeilson? A biblioteca para a gente, para as nossas gerações, é completamente diferente para os nossos filhos? A biblioteca, para quem gosta de ler, é um parque de diversão, né? Mas para quem não gosta de ler, a sisudez de uma biblioteca, aquele ar, às vezes, excessivamente sério, também contribui para que o jovem não tenha, assim, não se sinta à vontade. Então, veja, o aspecto visual, sem tirar as prateleiras e tudo, ele também poderia ser adequado ao jovem, de maneira mais colorida, um ambiente mais alegre. Tudo depende muito do que a biblioteca propõe. Existem livrarias que têm espaços juvenis espetaculares. E os livreiros percebem isso, né? Mas as bibliotecas municipais e tal, elas mantêm ainda aquele ar muito tradicionalista. Mas se elas forem estáticas, só com seus cimentos e as estantes paradas, sem nenhum elemento de interligação... Ela não provoca nada, né? O livro tem que provocar. A literatura que não provoca não é literatura. Ainda aproveitando a questão de provocar, no bom sentido do escritor em relação à internet,
Que visão você tem sobre a internet? Você escrevia das cartas dos meninos lá na sala de aula e está acompanhando como escritor essa fase de interação teoricamente aberta. É um paradoxo? Um mundo teoricamente aberto através da tecnologia para o mundo lá fora, que a gente está conversando, mas também altamente individualista, internamente como comunicação. Mas veja, a internet, como todo meio de comunicação, ela tem sempre o seu ponto positivo. E é o homem que dá a conotação que ele toca mais de perto. Então eu vejo que os tablets, os e-books, são muito importantes no contexto atual, para esse jovem que já cresce mexendo com o computador. É fabuloso que ele possa ler um livro ali em e-book. Eu tenho os livros tradicionais e tenho também o leitor digital. E nos dois a minha alegria é a mesma. Claro que o prazer de se folhear um livro é bem diferente para os tradicionalistas como eu. Sim. Mas no avião, quando eu viajo, como hoje, por exemplo, levo o e-book e vou lendo a viagem inteira. Você vê esse horizonte? Eu acabo de conversar, por exemplo, com um autor, um poeta paulistano, Celso Viafra, que depois de 9, 10 CDs, reconhecido no meio da MPB, experimentou lançar um romance vinculado à música. À medida que vai passando os capítulos, de vez em quando você aperta no e-book um play lá e aquela música fala sobre aquela cena. Não é lindo isso? E ele está viajando nessa história de ouvir e cantar e escrever. É muito lindo. E aproveitar as expressões. Olha como a literatura ainda tem universos a serem explorados, né? Mas você acredita na questão do tradicionalismo ou isso é muito bobo ainda de se comentar? Não, eu acredito. Não, eu acredito. Manusear no papel? Não, eu acredito. Eu tenho prazer em manusear. Eu sou como muitos aí que pegam o livro, a primeira coisa que faz é cheirar, né? Para sentir o cheiro da tinta ali. Aquilo me encanta até hoje. Eu faço isso sempre. Eu mantenho ainda essa tradição. Ela pode até se perder aí com os anos, mas nesse momento eu me alimento disso. A essa altura, com mais de 50 livros, outra curiosidade. Como você organiza o teu tempo entre, por exemplo, obrigações como agora, veio gravar com a gente, já está indo para uma Bienal, enfim, está vivendo a história do escritor, faz parte do calendário, do seu organograma de agenda no dia a dia, mas quando você vai escrever, você precisa do seu espaço, do seu silêncio ou não? Depende muito, eu já escrevi até em aeroporto, né? Esperando a conexão de voo, porque quando você está envolvido no clima do romance ou da história, daquilo que você está produzindo, eu estou andando, viajando e vivendo a história. Eu estou iniciando um romance novo para jovens e para escrever esse livro eu estou terminando de ler o Diário de Anne Frank, né? Porque eu quero escrever uma aventura de adolescentes àquela época e depois esses personagens se encontram no contexto atual numa escola. E eu estou a semana inteira vivendo, né? Vivendo e pensando e elaborando e pesquisando nomes em alemão para poder montar a história que já está na cabeça há algum tempo. Isso que eu ia contar, o roteiro do chamado começo, meio e fim, se é que tem que ter fim, né? Sim, se é que tem que ter sem ser pragmático, ele está na sua cabeça. Você está amarrando isso do ponto de vista de contexto de pesquisa. Contexto de pesquisa. Eu fiquei com um livro 3 anos na cabeça, que está sendo lançado agora, que é o Evangelho segundo um Adolescente. Então eu não quis escrever um livro religioso, mas eu fiz a adaptação da história da vida de Jesus através de um sonho de um adolescente que sonha e é testemunha da história de um Jesus adolescente vivendo hoje, nestes dias. Por isso é que você chama do livro da sua vida? Por causa dessa relação emocional? Por causa dessa relação emocional, porque ele mexe muito quando existe um Jesus adolescente com apóstolos adolescentes, que tem na figura do traficante a figura do Herodes. Tá. Então eu fiz essa analogia do contexto atual para o contexto da época de Jesus. Só que esse Jesus adolescente, ele não multiplica pães nem peixes, ele multiplica livros. Você faz paráfrase, então. Isso, ele multiplica livros. Ele vai preso, vai para a FEBEM, no final da história ele morre também, mas morre entre 2 menores infratores. Tá. Me desculpe a curiosidade, Por favor. Eu gosto de compor música, então eu fico tentando imaginar o universo da tua cabeça aí. No mundo da música, eu já sei, por exemplo, que se eu não paro para guardar uma composição, uma ideia na hora em que ela se concebe, à noite ou não, eu corro o risco, e já fiz isso, de perdê-la. Já conversei com outros compositores. E na literatura? Também. Existem ideias que vêm e eu já escrevo, já salvo o documento para, a posteriori, fazer o trabalho. Mas aí é a base ali daquilo, dos caminhos onde você quer, como se fosse fazer um briefing ali. É isso, justamente.
para poder ficar organizado. Sim, eu dou os primeiros parágrafos, eu coloco a organização daquilo que eu pretendo desenvolver, depois eu desenvolvo. Mas como a escrita também é uma viagem no tempo, no imaginário, com essa relação prazerosa, você já ocorreu ou ocorre de mudar ou transfigurar esse roteiro para outros caminhos? Sem dúvida, totalmente, totalmente. É muito dinâmico, né? É um metamorfosear literário constante. E desculpe a insistência também, para ser mais detalhista. E como o estado de humor ou de emoção sua, se ele tem alguma influência sobre o momento? Porque você escreve uma obra no tempo. Total. Com vários ambientes emocionais, de vivência. Sim, vários componentes. Alguns livros eu já parei para chorar, para depois voltar a escrever. Né? E os livros infantis eu paro para dar gargalhadas, porque eu trabalho muito, faço muitos trocadilhos com o nome de personagens. Eu escrevi um livro chamado Um Mundo Sem Livros, que conta a história de um garoto que gostava muito de ler. O nome dele era Alfabetinho. E ele interage com uma bibliotecária chamada Maria da Acentuação. A malfeitora da história é uma vilã chamada Ana Fabeta, que era parceira de um outro malfeitor chamado João Apagador. Eles pretendiam acabar com os livros do mundo, né? Inventaram um aspirador ortográfico para passar nos livros, para deixar os livros sem sentidos, roubando acento, espaço entre as palavras, as pontuações e tal. É um livro bem interessante, que foi adotado por algumas escolas. Querendo ser bastante radical, talvez até mais objetivo, no sentido pragmático da observação e da eventual análise, o livro de autoajuda, ele é um ombro escrito no papel, de certa forma? De certa forma. É onde a gente se debruça para chorar também. Muitas vezes. E eu confesso aqui, o que eu escrevo ali é o fruto das minhas experiências, das minhas lágrimas, das minhas decepções. E interessante, e como eu percebo que as pessoas acabam se identificando com isso. E um último universo, você escrevia muito para as cartas de namoradas dos amigos. Sim. A gente não escreve mais cartas, né? Isso é muito triste. Pena. Ainda a semana passada, eu estava pensando em escrever uma carta de amor. E ali colocar no papel e derramar ali através da caneta todo o sentimento que me ia na alma naquele instante. A literatura é isso. Sim. É algo mágico, é algo que contagia e é algo que dá mais sentido à vida. Muito obrigado por você ter vindo aqui repetidamente conversar conosco, em especial da questão do seu lançamento, mas de ter aceito o convite no meio da sua agenda, de ter voltado aqui para falar um pouco sobre literatura e esse universo tão importante, embora longe e distante das pessoas, que é de aprender a pensar e escrever. Isso é fundamental. Se nós, a humanidade de uma maneira geral, percebesse o quanto de vida tem em nós, e nós caminhamos à margem, como verdadeiros abortados, do prazer que é viver, das coisas simples, prazerosas, e a literatura, na minha concepção, é, sem dúvida alguma, algo muito simples, mas que dá um imenso sentido e valor à nossa vida. Muito obrigado. Hoje nós conversamos com Adeilson Salles sobre literatura e o hábito de ler, escrever, entrar no mundo imaginário das palavras. Até o nosso próximo programa.